Tô na área, pessoas, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Cláudio César e falo do nosso canal de PC, Dicas de Português do Cláudio. No vídeo de hoje, iremos abordar um assunto que é recorrente nas provas do Enem e de concurso público. Estou falando da colocação pronominal. Mas antes da aula começar, dê aquele like, porque o conhecimento pode não ser barato, mas se inscrever aqui no canal é de graça. Vamos lá? Colocação pronominal. É a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase junto ao verbo a que se referem. São pronomes oblíquos átonos o me, o te, o, a, lhe de primeira, segunda e terceira pessoa do singular, nos, vos, os, as, lhes de primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Os pronomes oblíquos átonos podem assumir três posições na oração em relação ao verbo. 1. Próclise, pronome antes do verbo. 2. Ênglise, pronome depois do verbo. 3. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Vamos para a próclise. Próclise. A próclise é aplicada antes do verbo quando temos os fatores de atração, que obriga o pronome a ir para antes do verbo. Primeiro caso, palavras com sentido negativo. Não se trata de nenhuma novidade. O termo em destaque na frase, o se, é um pronome oblíquo átono e está antes do verbo por conta da palavra não. Com advérbios. Naquele dia, me falaram que a professora não veio. Novamente, o pronome oblíquo átono está antes do verbo por conta do advérbio presente na frase. Com os pronomes relativos, não vou deixar de estudar os conteúdos que me falaram. Os indefinidos, todos se comoveram durante o discurso de despedida. E os demonstrativos. Isso me deixa muito feliz. Por último, no caso da próclise, conjunção subordinativa, não confundir com as coordenativas, porque as coordenativas eu posso usar tanto a próclise quanto a ênglise. Vamos estabelecer critérios conforme lhe avisaram. E na construção do em, mas, um verbo, no gerúndio. Em se tratando de qualidade, o canal de PC é o site mais indicado ao estudo da língua portuguesa. Agora, nós vamos para a ênglise. A ênglise é empregada depois do verbo. A norma culta não aceita orações iniciadas com pronomes oblíquos átonos. Dessa forma, a ênglise acontece quando início de frase ou quando houver vírgula antes do verbo. Deixe-me em paz ou deixei-me em paz. Se não tiver outro jeito, alisto-me nas Forças Armadas. Note que no primeiro exemplo, o verbo inicia a oração. Dessa forma, eu não posso colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Ele tem que ir para depois do verbo. No outro caso, após a vírgula, também não posso usar o pronome antes do verbo. Ele tem que ir para depois do verbo, configurando assim o uso da ênglise. Quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, regido da preposição a. Ao exemplo. Passaram a cumprimentar-se mutuamente. Agora vamos ver os casos da mesóclise. A mesóclise acontece quando o verbo está flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que na frase não tenha um fator de atração, pois se tiver, deve ser usado a próclise e não a mesóclise.
A prova realizar-se-á neste domingo pela manhã. O pronome oblíquo ato está no meio do verbo, por ser um verbo no futuro do pretérito. Var-lhe-ei uma proposta irrecusável. O pronome oblíquo ato está no meio do verbo, pois o verbo está no futuro do presente, configurando assim o uso da mesóclise. Ok? Espero que com essa aula tenha contribuído ainda mais para o conhecimento de vocês. E, se gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e amassa o like, porque esse like aí ajuda a manter o canal para que tenha boas aulas para vocês. Beleza? Bons estudos e grande abraço.